a mesma frase: a mesa está posta. Nós não teríamos mais o que fazer, tudo já está organizado, então vai haver talvez uma grande mudança, né, no planeta, também uma grande mudança na vida das pessoas, e elas vão passar a ter funções inimagináveis. Já está tudo pronto, são milhões e milhões de naves. E ele dizia assim que somos agora milhões e milhões em volta da Terra, e já está tudo preparado para o resgate, que vai começar pela Casa Branca, que vai ser surpreendente. E eu até perguntei para eles assim: não, mas vai ser como? Vai aparecer milhares de naves, vai levar todo mundo? Ele disse assim que... Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Innercast. Estou aqui hoje com Meire Yamaguchi, ela que é hipnoterapeuta e mentora do curso Avatares da Cura. E ela vai falar hoje sobre mensagens que estão sendo recebidas de diversos comandos e de diversos mestres sobre o que está se desencadeando agora na Terra. São mensagens que estão revelando o grande projeto, e ela vai falar isso através das experiências com as hipnoses que ela faz, o que as pessoas estão relatando e muitos outros experimentos muito interessantes. Vamos conversar aqui hoje. É um prazer recebê-la mais uma vez aqui, querida Meire Yamaguchi. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Pedro, obrigada pelo canal, por me receber outra vez aqui. Estou muito contente de poder estar aqui, poder estar com o teu público e trazer essas mensagens que estão sendo passadas para nós, justamente para poder chegar a essas pessoas maravilhosas que estão aqui com a gente. É verdade. Miriam, nos diga uma coisa, tu faz hipnose com as pessoas, trabalha na hipnoterapia, como funciona e por que dali se consegue extrair essas informações tão importantes e que, pelo que eu percebi, tu está encontrando um padrão. É bem interessante, esse tipo de hipnose não é aquela hipnose de circo, onde a pessoa perde consciência, ao contrário, é onde ela expande a consciência. Algumas vezes a pessoa ela não lembra, porque o ego dela vai ficando mais e mais silencioso, e eu vou levando a pessoa no estado de sonho desperto. Nessa área do sonho, onde que a gente tem os sonhos proféticos, onde a gente tem as mensagens do nosso ser superior, muitas vezes esse sonho, a gente alcança isso em estado desperto através da indução hipnótica. Então, dessa maneira, nós podemos entrar em contato com essa área que tudo sabe, tudo vê, que conhece toda a tua história, desde o início dos tempos até hoje, e conhece, inclusive, a história da humanidade e do universo. Então, quando a gente coloca nesse estado, são sessões que duram de 2, às vezes já chegou até 5 horas, e as pessoas elas começam a entrar em contato com seus mentores, às vezes com as vidas passadas, com outras dimensões, e o que está vindo muito agora é contatos com mestres ascensionados, com Sananda, com Saint Germain, com vários seres que aproveitam desse estado e dessa receptividade para poder interagir diretamente aqui com a humanidade. É isso que está acontecendo. Não só na hipnose, como eu tenho visto também nos casos de mesas mediúnicas, né? Então está sendo utilizado todo esse espaço onde há essa abertura, esse deixar do ego o ego de lado e permitir esse contato direto com o nosso ser superior. O ego é uma criação mental, né, que nos diz quem nós somos. Mas até parece, né, porque o ego, ele é fruto da mente, e a mente, ele é uma ferramenta que nós utilizamos. Esse nós é muito mais perto de nós do que a própria mente, né? Então a mente, ela nos mente quem nós somos. E isso cria um ego, porque a gente acredita no que ela diz. A gente se identifica com o que a mente diz. E tudo o que a mente diz tem a ver com o transitório, com o passageiro, com a matéria, né? Logo, não é verdade absoluta, né? Mas o ser consciente de que pensa, este está mais próximo do seu verdadeiro ser. Por isso que a gente nada é deste mundo, porque esse mundo todo é transitório e passageiro, né? As verdades maiores não são transitórias nem passageiras, elas são eternas, bem como o nosso ser verdadeiro. É este ser que a Meire consegue se comunicar, né, através de baixar a guarda da mente, né, para se comunicar com o ser verdadeiro e profundo dentro de nós. Aquele que não é isso, nem aquilo, é aquele que nada é do imaterial, né, é realmente o nosso ser superior, nossa alma. E então ele consegue falar de forma
mais real das circunstâncias, né, Mary? E isso me lembra muito o experimento da doutora Dolores Cannon, americana, também hipnoterapeuta, onde ela hipnotizou centenas e centenas de pessoas, né? E estas pessoas todas narraram porque ela tentou ver o futuro através da hipnose. É possível ver o futuro através da hipnose? É possível, porque a gente, se você pode ver o passado, você pode ver o futuro, todas as dimensões estão ao mesmo tempo acontecendo. Então, a gente vai lá onde as informações necessárias estão. Não importa se para nós, humanos, aqui, nesse momento, a gente vê isso como futuro ou vê como passado. No final, somos todas uma unidade. O ego, ele vê só 0,00005% da realidade. Dessa perspectiva, ele acha que ele tem que saber tudo. E acha Então, que sabe. o que a gente faz é dizer assim, olha, ego, queridinho, eu te adoro, você é super de lado, e deixa eu ver o que realmente importa aqui, porque a gente tem que trabalhar a fazer, sabe? É bem isso. Então, com certeza, porque tudo aquilo que a gente diz sempre, né? Tudo já está. A gente que vai tomando consciência, né? A mente vai tomando consciência pouco a pouco, e fragmento por fragmento, né? Longe, claro, sempre de ver o todo. E a Dolores, naquele experimento, né? Ela viu que todas as pessoas, olha que interessante, todas as pessoas viam apenas 3 futuros diferentes, né? Ou seja, centenas de pessoas entrevistadas, por que não viam centenas de futuros? Não, eram 3 específicos. Ou seja, há aí uma cisão de futuros, né? Há aí possibilidades ainda em aberto, linhas do tempo ainda em aberto, ainda em possibilidades para a humanidade. A Dolores viu um mundo primitivo, retornando o que a gente, através dos nossos estudos, vê que seria a Terra Cruz no passado, né? Onde a gente, não aprovados na data limite, nos condenaremos, né, a mais 1000 anos em caráter de expiações aqui na Terra, primitividades e barbáries e tal, que é uma possibilidade que ainda estava em aberto, né? Acredito hoje que ela não é mais provável, não é mais possível, de tão pequena que ela está se tornando, graças a muitos acontecimentos e a outros acontecimentos que a Miri já vai nos contar. O outro futuro seria o mundo de alta tecnologia, né? Porém também muito, digamos assim, limitado. As pessoas tinham autocontrole, muito controladas eram as pessoas, num mundo muito high-tech, mas não evoluídos muito em moral, né? E a terceira possibilidade, em aberto, era o mundo fraterno, de paz, também muito avançado, muito em harmonia com a natureza, que é o futuro da nova Terra, a Terra do planeta de regeneração. Então parece que essas pessoas estavam narrando essas possibilidades em cima do muro. Seriam realidades paralelas que elas se encaminhariam para lá, mas eu também vejo como possibilidades que, como a realidade é um consenso, né? A realidade sempre vai ser um consenso de tudo aquilo que todas as pessoas acreditam que pode ser. Elas vão se fechando, vão se abrindo e uma vai se destacar e vai acabar colapsando, né, Miri? Como que tu vê essa experiência, esses experimentos da doutora Dolores Cannon e como que se relaciona com as tuas experiências dos teus trabalhos? Então, assim, algumas realidades também têm se mostrado, não é uma só, e o que eu estou induindo, como é que a gente, né, pensando sobre isso, é que vai haver essas 3 realidades, elas vão acontecer e as pessoas elas vão de acordo com a sua taxa vibratória, né, com a sua frequência, ir para mais uma ou outra. Agora, para está havendo sim essas três possibilidades, mas o que eu estou vendo, 60% está vendo mais esse mundo espiritual, uns 20% esse mundo todo destruído, e inclusive Einstein falava, né, a terceira guerra será nuclear e a quarta guerra será com paus e pedras, com paus e pedras outra vez. Então é um pouco nesse sentido que está indo, e uns 20% eles veem assim uma terra muito desenvolvida mecanicamente, tecnologicamente, mas realmente vazia. O que parece, já me mostraram em algumas hipnoses, é que essas realidades talvez não ocorram as 3 aqui na Terra. O que vai acontecer é uma separação. A Terra, entre si, como ser, ele está no processo de ascensão, a frequência dela está aumentando, então aqui
por o planeta Terra está se dirigindo mais para esse mundo todo já mais espiritualizado. E aquelas pessoas que não estarão mais de acordo com essa frequência da Terra serão levadas para outras dimensões, que pode ser até mesmo aqui na Terra, né? Mas pelo que eles têm falado, não é até o Sol central, então outros planetas muito mais primitivos também, que as pessoas serão levadas. O que eles me falaram no Sol central as pessoas seriam levadas lá meio como como um cativeiro, para serem controladas ali por uma civilização mais avançada. Mas o que é interessante é que as mensagens que estão chegando muito agora é de que tudo já está preparado e está para acontecer a qualquer momento. E que uma expressão que eu acho bem bonita que eles estão contando é assim: a mesa está posta. E isso veio em quatro hipnoses diferentes, e as pessoas, nenhuma tinha contato com a outra, e as 4 falaram a mesma frase: a mesa está posta. E, então, é uma mesa festiva, já toda linda, maravilhosa, e que nós não teríamos mais o que fazer. Tudo já está organizado, e as pessoas elas têm que realmente estar dentro de si e praticar. Quem vai escolher para que lado que vai, somos nós mesmos, através do nosso nível de frequencial. Uau, Miri, quando tu fala sobre isso, me vem na hora, né, todos os exílios planetários, né? Porque a pessoa já está vivendo aquela realidade energética. E no universo é assim, né? A gente sempre vai se atrair para onde todas as experiências internas que a gente cria possa se expressar do lado de fora, né? Então, essa porcentagem de pessoas que permaneceram na Terra, né? A porcentagem de pessoas que irão para o planeta Quirion, ou um dos planetas do exílio, né? Exatamente. Vão viver literalmente essas realidades na sua existência próxima, né? E assim, a gente não precisa ter medo, porque você vai lá onde a tua frequência está de acordo, né? E pode ser que seja mais pesado para umas, para outras, mas seria muito mais difícil uma pessoa de baixa vibração ficar numa alta vibração. É como se você tivesse que entrar dentro de um forno aceso, né? Então não é muito agradável. É melhor sofrer um pouco mais num ambiente onde você possa sobreviver fisicamente. Mas assim, eu tive algumas hipnoses assim muito, muito fortes, e eu gostaria de contar essa experiência porque me revelou muito. A paciente, né, é uma aluna minha, a Sandra, ela estava ali, ela se viu, primeiro que ela já se viu como um ser extraterrestre, com uma pele meio cinza azulada, muito bonita, e estava dentro de uma nave espacial, e assim, muitas pessoas que fazem essa hipnose, elas vão para a nave, estão muitas indo para a nave, muitas se vendo também até como comandantes, ou então como pilotos de naves, né, e com uma sensação de que isso vai ser o próximo papel delas. Então, vai haver talvez uma grande mudança, né, no planeta, também uma grande mudança na vida das pessoas, e elas vão passar a ter funções inimagináveis, né, para nós agora. Mas no caso dela, o que eu achei muito interessante, ela se viu assim como um extraterrestre e com essa pele azul prateada, e ela me contava sobre a nave, e ela estava vendo da nave, estava vendo o planeta, a planeta Terra, e assim, estavam todos muito alegres, porque é como se estivessem chegando numa colônia de férias, né, chegando, ela disse, um outro termo, ela disse assim, como se fosse fazendo intercâmbio cultural, tipo universitário, né, e ela estava ali, e eles estavam esperando, e estavam vendo o planeta, e duas coisas que ela falou, assim, o planeta não parece como a Terra atual, ainda é como a Pangeia, era como uma terra só, então algo muito antigo, e aí ela viu um mamute, e começou a me falar do mamute que ela estava vendo, isso assim, interessante, já na época do mamute, na época da Pangeia, eles estavam ali já, né, e elas assim, nós estamos só esperando a autorização do comandante para poder entrar.
E Que eles bom, assim, espero que não passe mais o tempo de uma Pangeia, né? não, e aí ela olhou para trás e ela disse assim, estamos também trazendo, nós temos uma missão, a gente está trazendo um bolsão energético cheio de almas que vão passar a viver aqui na Terra, eles são os exilados, estamos trazendo os exilados para a Terra. Então, na época que eles estavam trazendo os exilados da capela, é que Nossa, ela estava ali. é uma cerca de. Bom, das informações que se tem dos exilados, é cerca de 40 mil anos. Não, mas nesse caso, então não, ela só falou exilados, ela não falou exilados da capela. Eu acho que é muito mais antigo. Eles trouxeram os primeiros Uau! seres humanos aqui para a Terra, tá? Porque era na época da Pangeia, na época ainda dos mamutes. Olha, para você ter É ideia. verdade. Então a Terra ela está sendo casa para exilados de várias partes do universo já. E aí, uma coisa que ela disse, ela começou a falar assim, né? Estamos esperando a autorização do comandante, estamos esperando a autorização do comandante. Aí eu disse assim, bom, quem é esse comandante, né? Aí eu perguntei para ela, quem é o comandante? E ela é uma pessoa assim, ela é muito engraçada, muito maravilhosa, bem assim, carioca, assim, né? Ela, pô, meu, o cara é super gente fina, o cara tá mal rindo, o pessoal tá com medo de vir, mas ele fala assim, mas tá com medo, mas vai ter que vir mesmo, é experiência aqui na Terra, esses lados têm que vir para cá, meu, tá tudo numa boa. E aí, diz assim, quem que é ele? Isso assim, é um tal de mestre Sananda, Meire. Diz assim, pô, mestre Sananda, é Jesus, né? Diz assim, é. Aí ele está falando que o plano é perfeito, é um plano perfeito e que o plano já está todo feito. Diz assim, é um plano perfeito, e eu já tinha ouvido esse Aham. termo, plano perfeito, né? Muitas pessoas estão falando disso. Aí eu falei assim, então tá, agora você vai acelerar esse plano perfeito, vai acelerar e vai chegar aqui nos nossos tempos atuais, eu quero saber em que ponto está esse plano perfeito. Deve estar perfeito. Então, e olha só o que ela fala, ela diz assim, olha, o comandante não é mais o mestre Sananda, é um mestre não, o cara, não, ela falou assim, Ela não é falou. o não é o mestre Sananda, o cara, ele tem poker face, ele não é tão simpático quanto o mestre Sananda, ele é poker face, assim, meio sériozão, assim, mas tá comandando tudo. E ele diz que o plano é perfeito, que tá tudo certo, porque o plano é de Sananda, e isso assim, é um tal de mestre Saint-Germain. Diz assim que agora o E comandante desse realmente. mestre Saint-Germain. E realmente, né? Tem ouvido falar isso também? Sim, eu fiz um vídeo não faz um ano e meio, onde, em uma entrevista com o Andromedano, né, Delcy Jardim, codificador do Monchan, o método integrado de transmutação interior e ascensão, ele havia falado já que o mestre Saint-Germain havia assumido, né, digamos assim, o comando espiritual da Terra. Que legal. Muitas pessoas na época nos criticaram bastante, porque não pode, né? Jesus não ia nos deixar. Mas não é que ele tenha deixado, Jesus É, acendeu mais ainda os cargos, exatamente. né? E Saint-Germain havia ficado no cargo. O pessoal Uhum. pode retornar os vídeos do canal que vai encontrar esse vídeo. Então, Que legal. realmente, É, confirmada a história. confirmado. E aí, assim, que ele diz que já está tudo pronto, são milhões e milhões de naves. E aí passa para uma outra hipnose que eu tive, que essa foi bem interessante, porque foi uma hipnose muito espontânea que aconteceu, é com uma amiga minha, ela de Zurique, e que ela não queria fazer as hipnoses, sempre quando eu faço hipnose com ela, era assim, eu começo, ela já estou numa nave, já estou vendo aqui, já está Uau. conversando com o pessoal da nave, ela é bem assim, né? E aí ela não queria fazer, só que eu fui ficar na casa dela durante uma semana. Aí chegou uns 3 dias depois que eu estava na casa dela, ela disse assim, Mary, o negócio é o seguinte, quando você chegou aqui em casa, você já chegou com 4 seres, e eles agora estão falando para mim que eu não queria, mas eu vou ter que fazer essa hipnose e falar com vocês, eles querem conversar com vocês, assim, bom, tá bom, então vamos embora, né? Aí a gente começou a fazer, e na hora ela já estava ali falando, e ela não conhece essas coisas. Aí, na hora, a gente já estava começando a falar, já estava dentro de uma nave, e a gente estava conversando com o comandante daquela nave.
E aí ele explicava, ele era muito simpático, meio chinesinho, assim, né? Ele estava explicando, a gente estava lá, ela falava assim, a gente está aqui, né, em cima, estamos vendo a terra lá de baixo, e ela, assim, sempre quando ela vê a terra, ela fica muito emocionada, porque é muito bonita, né, tem um amor, esse pessoal tem muito amor pela terra, como um filho mesmo. E aí ela olhava a terra e ele dizia assim que somos agora milhões e milhões em volta da Terra e já está tudo preparado para o resgate. E aí depois ela disse assim, agora eu já não estou mais falando com ele, eu estou falando com o comandante da frota. É um tal de Achacheira, eu não Falou sabia. do Astar. Eu disse assim, eu acho que está cheirando. Você conhece, Emílio? O cara é famosinho, me conta, o que ele está falando? Eu continuei, né? O que ele está falando? Ele é famosinho mesmo. Aí ele disse, não, ele está falando que o plano é perfeito, outra vez, né? O plano é perfeito, Olha, o plano é de Jesus, do Mestre Sananda, e Meire, ele, podemos dizer que são, olha, confirmações fenomenológicas, né? exatamente, Porque pessoas ao redor do mundo, centenas de pessoas ao redor do mundo, né? Tu nos traz mais casos de diversos pacientes que relatam as mesmas coisas, né? e pessoas que não sabiam, né? Que não tinham relações umas com as outras. E aí, mas aconteceram, nesse caso, assim, foi muito interessante as informações que ela me deu. Então, primeiro, que tinha essas naves, que já estava tudo preparado, e aí ela começou a ver a Casa Branca dos Estados Unidos, né, a Casa Branca, e elas assim, que vai começar pela Casa Branca. Eu assim, nossa, o que Independence Day, 4 de Independence Day, julho. por aí mesmo. Que vai começar pela Casa Branca, porque dali que vai ser lançado a grande as primeiras notícias, né? Eu acredito que tudo que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, que seja as revelações, etc. e tal, tem que peneirar muito, né? Mas não sei o que vai acontecer, mas vai vir de lá, mas que o Brasil tem um papel muito importante em tudo isso. E uma coisa que ela... Aí eu comentei assim, né? Eu estou vendo que o pessoal, assim, do mal, entre aspas, eles estão hipnotizando muito a população terrestre, seja com símbolos, seja com todas essas notícias, tudo, eles estão hipnotizando Então, as pessoas através do medo, né? Aí ela me disse, ela deu uma sorrisinho assim e falou assim, mas isso é porque eles não sabem, eles não conhecem o segredo do tesouro. Eles não sabem o segredo do tesouro, que seria o tesouro dessa hipnose coletiva que eles estão fazendo. E que eles falaram assim, nós é que temos a chave desse tesouro. Então, eles não sabem que eles estão sendo hipnotizados por nós, e nós estamos no controle de tudo. o plano perfeito. Exatamente. Então, eles fazem o que eles fazem, eles achando que são eles que estão fazendo, e, na verdade, eles estão sendo utilizados para o plano para que tudo aconteça da maneira certa. E que todo Assim que mundo... é, né? Assim que é o mal, né? Ele sempre... O caos está a serviço da ordem, né? Exato. Em última instância, o mal sempre está a serviço do bem. Até É, mesmo num erro. O erro serve para que a gente aprenda. claro, né? E não é erro, são olhares diferentes para a mesma situação, para você poder conhecer todo o teu poder criativo, Isso. porque a gente cria de todas as formas. Só que a gente tem que aprender as consequências, né? Não é só a criação, mas as consequências de tudo aquilo que a gente faz. Então, quando é uma consequência negativa, a gente fala que é um erro, mas na verdade é mais um conhecimento, Mais né? que Um isso. passo além na expansão da tua consciência. E o que eles comentaram, que eu achei bem interessante, é que as portas já foram fechadas, então o pessoal que está aqui na Terra, do mal, meio, eles estão perdidos, eles agora estão já desorientados, né? E nisso, eu tive o meu amigo, o Marluz Paiva, né? Eu sou muito amiga do Marluz, e o Marluz, ele estava agora na Colômbia, e ele comentou que ele estava numa mina de sal bem embaixo e que os portões do inferno foram fechados. Então, realmente, houve esse fechamento agora, e os que ficaram na superfície vão tentar de tudo, mas eles estão agora cortados das suas origens, né, ou dos seus recursos.
Suas origens, dos seus recursos e das suas cabeças, né? Os mestres deles. Exatamente, os seus mestres, eles estão bem desorientados, estão perdidos. E E aí ficam. você vê até, né, o que aconteceu há 2 anos atrás, que a gente pode dizer que foi o grande plano deles de controle mundial, mas que, para mim, eu vejo aquilo como um retiro espiritual forçado para a humanidade, né, que todo mundo tem que ficar em casa meditando, e aí É, conhecendo né? conteúdos e tudo que, né, a espiritualidade se desenvolveu muito nesses últimos anos, justamente por causa disso, né, por causa desse retiro espiritual forçado. Não, foi mesmo. E tu falaste sobre as portas dos infernos, né? Dos umbrais sido fechados. Porque as pessoas ficam pensando assim, poxa, mas inferno é coisa de, né, de pensamentos condenados ao inferno. Mas tudo tem uma origem também, né? Porque existem os acessos físicos aos umbrais, né? Ao interior da Terra, em regiões onde os dragões atuam, né? Tem aquele livro que fala, falando sobre os dragões, né? Uma psicografia. O Wanderlei Oliveira, exatamente. Uhum. Vanderlei Oliveira. Ele relata, né, todas essas portas, esses acessos e estes seres que acabaram assumindo aquela forma, né, através, Void, né, até através de tanto se dragões. fechar e se escamar no mal e passam a comandar as trevas planetárias, né, os seres zeta-draconianos, enfim. E que, inclusive, né, as informações que a gente tem aqui no canal também corroboram com as que tu nos trouxe, porque as informações que a gente tem é que estes seres formam também um comando que influencia e manipula os encarnados, né? Que é o comando Sakhar. E que este teve uma cisão dentro dele, né? Ele foi, claro, ele acabou sendo dividido, era um grupo que controlava a humanidade nos bastidores, e acabou que houve desentendimentos, se perderam, né? Porque, óbvio, o mal, em que ele se sustenta? Em manipulação, em medo. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, dá rupturas, dá rachamento, dá conflito entre o próprio mal, né? Então, até mesmo esse comando planetário, teve uma cisão e eles lutam entre eles agora. Então, eles estão mais perdidos do que nunca. O que corrobora com todas as tuas informações. Você sabe que há cerca de 2 anos atrás, eu tive uma visão muito forte. Eu me vi no meio de uma sala com eram 7 câmaras, né, onde que tinham esses seres extraterrestres fechados dentro como eu poderia dizer assim, câmaras com líquidos de conservação, mas eles estavam vivos e ligados com um monte de aparelhos, e eu sabia que eu estava ali no meio, e eles que eram os controladores do mundo, né? E a energia, e assim, eu sentia como eles estavam se alimentando de todas as energias negativas do mundo. Então, Uau. eles faziam a humanidade sentir medo, faziam a humanidade sentir esses horrores e raiva, não sei o quê, e se alimentavam, e era um poder, um sentimento de poder enorme que eles estavam sentindo. E aí eu ousei entrar em cada um deles para poder ajudar a transmutar isso, né? É claro que eu, na Nossa. minha pequenez, né, fazendo isso tudo, e depois o mundo espiritual me falou, isso por causa de outras experiências que eu tive com o Arcanjo Miguel e com Jesus, me mostrando fazer esse processo, mas eles falaram assim: agora já não cabe mais a nós, a humanidade, de ajudá-los com o karma deles, o karma será devolvido para cada um. Realmente, outra informação até, né, de que os mentores nos trouxeram aqui do canal dizendo que ninguém mais, né, colherá aquilo, né, plantado por outros. Ou seja, Exatamente. né, nós estávamos, de um certo modo, colhendo o que plantávamos por outros, óbvio que por sintonia e afinidade, mas houve aí uma nova data limite de não colher mais o plantado por outros, né? Grupos de pessoas que manipulam milhões, bilhões, né? Exato, exato. Encarnados e desencarnados, né? Encarnados e desencarnados. E aí veio justamente os mestres ascensionados, Jesus e Mestre Saint Germain, eles vieram também pedir para que agora a gente, todos os terapeutas e todo mundo, ensinasse as pessoas, não mais a gente curar as pessoas, mas ensinar o processo de autocura. E que agora cada um tem que aprender a aplicar a sua autoterapia e a autocura e ser responsável pela transmutação do seu próprio karma.
Inclusive isso, nem nós terapeutas podemos mais pegar nas mãos o karma dos outros e ajudá-lo, e transmutar por eles. Cada um vai ter que aprender. Ah, mas aí como é que faz uma criança? Você fazendo isso com você, isso vai ressonar, vai vibrar no teu campo coletivo, no teu campo familiar, no teu campo coletivo, e o próprio processo de cura vai se ativar nas pessoas, mas não é mais nós que curamos. Então, aí eu criei esse curso, Avatares da Cura, que é um curso que dura cerca de 3, 4 meses, onde que eu ensino a pessoa a ter esse olhar terapêutico consigo mesmo, a encontrar o poder do amor, do perdão, do auto-amor, a trabalhar a sua autoestima, a trabalhar os processos de transmutação, a compreender o karma, a compreender a cura das feridas emocionais. Então, tudo isso é extremamente necessário agora que cada um se torne responsável por si mesmo e possa fazer esse processo de cura, porque toda cura é uma autocura, né? Então, agora é um momento de todas as terapias, elas estão aí disponíveis para quem quiser fazer o seu processo de cura, mas as terapias, elas são auxiliares no teu processo interno. E uma das coisas que a gente ativa também nesse curso é justamente a intuição, o seu contato com o teu eu superior, a sua conexão com o teu eu superior, a fim de que você seja guiado pela tua sabedoria interior nesse processo. Tirando o ego, né? Então, totalmente. Porque você tem que aprender o que é ego, tem que aprender o que são os seus sabotadores internos, o que é autoestima, tudo isso você tem que ter esse olhar na verdade, o que a gente está fazendo aqui é fazendo a pessoa tomar consciência de todas essas estruturas, de todos esses modelos que foram colocados na humanidade através dos tempos, né, seja pela cultura, pela religião, pelos níveis de poder, e que foi fechando as pessoas numa estrutura, numa grilha energética que impede que a gente manifeste a nossa luz. Então, a gente agora tem que olhar todos esses modelos que estão presos dentro de nós, poder olhá-los e transmutar. Então, transmutar o corpo físico, transmutar o corpo mental, o corpo espiritual e ativar o seu corpo arco-íris, que é o seu corpo iluminado. Mesmo foi como a gente iniciou o vídeo falando, né? Sobre todas as coisas que a gente se identificou ao longo das eras, né? E tudo a gente se identificou só com coisas passageiras, às vezes com a profissão. Quem você é? Sou médico, né? Sendo que nem perto disso é a alma da pessoa, né? Ah, eu sou uma pessoa triste. Jamais. A alma nunca é triste, né? Ela está passando, uma tristeza está passando pelo campo dela. E conforme ela se identifica e conta mais ainda essa história através da mente, ela repercute aquilo aumenta e ela sente mais aquilo. Mas não que a alma dela esteja triste. Ela está se identificando com coisas muito pequenas, muito ilusórias, muito passageiras. Sempre que a gente se identifica com coisas passageiras e ilusórias, vem o sofrimento, que é para nos mostrar, olha, não é este o caminho universal, né? E com o intuito de que a gente passe a, nem que seja através do cansaço, buscar soluções para nos encontrar, né? Justamente o que eu vejo que está acontecendo, Pava, é uma coisa assim muito interessante. O mundo está mudando tão rapidamente, né? E todas as nossas dores, todas as nossas feridas, elas estão sendo ativadas. E todos os nossos preconceitos, as nossas imagens interiores, os nossos modelos, modelo do que é família, modelo do que é sociedade, modelo do que é ser mulher, do que é ser homem, do que é ser profissional, tudo isso está sendo colocado em xeque, para que você possa olhar todos esses grilhões, todos esses modelos que te fazem ou que te identificam, para você ver que não é nada disso, que você é somente a tua luz, você é o teu ser, o teu eu superior encarnado, você é Deus em processo de manifestação, e Deus, ele não se identifica com nada disso, ele é tudo e muito mais. Né? Ele é todas as possibilidades, e ele está se reinventando através das tuas experiências. Então, não é para a gente ficar parado nessa experiência, porque aí você está parando também a criatividade de Deus. Você está aprendendo e vivendo hoje uma experiência de ruim, assim, sei lá, de assassino, no outro dia de vítima, no outro dia do juiz, no outro dia do condenado, no outro dia de... Só a campânula, né?
tudo, e você vai aprendendo todas as possibilidades de criação, de todos os lados, né? E também vivendo através da tua família, vivendo através das sociedades que nós estamos fazendo. O que está acontecendo agora é quando a gente vai aceder à quinta dimensão. A quinta dimensão é o estado de espírito, é o estado do espírito livre de todos esses modelos. Então, a gente não tem que ficar preso e chorando esses modelos que estão se apresentando, mas vendo como oportunidade de poder trazer para a consciência isso e poder se libertar. Aí é só questão de aprender como se libertar, né? Se libertar de tudo que não somos nós, né? Que a gente ao longo do caminho pegou por identificações, por N motivos. E tudo que a gente se identifica daqui, a gente se desidentifica de nós, né? Verdadeiros. Então, só voltando naquele tema, né, que a gente começou sobre o futuro que vai acontecer, o que eles dizem é que vai ser de uma maneira muito rápida, que vai ser surpreendente, e eu até perguntei para eles, assim, não, mas vai ser como? Vai aparecer milhares de naves, vai levar todo mundo? Ele disse, assim, que para alguma parte, talvez para certas regiões, algo assim muito localizado, possa acontecer dessa maneira, mas para muitos já está acontecendo, e está acontecendo de uma maneira interna, uma quebra de todos os seus modelos internos, e isso faz parte desse processo, essa ascensão está acontecendo naturalmente. E eu achei surpreendente, no caso de uma hipnose que eu estava fazendo, que justamente a pessoa estava parada ali, né, um pouco na sua ferida, na sua dor, e aí eu pedi, então, para o ser superior dela, se ele poderia curar isso, e ele começou a fazer um trabalho com muita energia, ele falava assim, então agora, essa energia está começando a vir dos pés, e está borbulhando, e está queimando, e está entrando dentro das células, está queimando todas as estruturas, tudo aquilo que estava cristalizado ali, ia queimando, ia fervilhando, ia chegando, depois era bombas de luzes que vinha daqui, bombas de luzes que vinha lá, aí ele falava do fogo violeta, e fazia afirmações do eu sou e tudo, e aí ele falou assim, estamos ativando o corpo arco-íris dela. Então, estamos ativando, e o corpo arco-íris é o corpo transmutado, né? O corpo de Jesus é o corpo transmutado, é o corpo ressurrecto. E então isso está acontecendo, e eu até perguntei, não nessa ocasião, mas numa outra ocasião em que eu comecei andando no meio da rua, eu senti que eu estava flutuando, e como eu contei já numa outra live nossa, que eu senti fractais meus sendo incorporados em mim, né, fractal do futuro, ali eu senti que eu era o fractal que estava sendo incorporado ao meu eu sou, é como se meu eu sou tivesse vários fractais, eu fosse um deles, eu estava sendo incorporada. E aí, eu andando assim no meio da rua, sentindo quase flutuar, né, sendo puxada, eu parei, peraí, me fala, eu vou morrer agora, me avisa, só me avisa para eu ver que está preparada, eu vou morrer agora, vai acontecer alguma coisa, porque eu estou sendo incorporada, né, o meu eu sou. Eles assim, não, Miri, tá tudo bem, você tá vendo essa unificação, mas você não vai morrer. Eles assim, mas é possível a gente se unificar ao nosso eu sou e continuar andando e vivendo? Eles assim, sim, você só vai ser um canal mais limpo. Então, essa mudança de dimensão, essa elevação, ela está acontecendo com a gente aqui andando no meio da rua, sabe? E isso só vai ficar talvez mais evidente no momento que houver grandes transformações a níveis físicos, né? Mas essa transformação ela pode ser muito rápida, e aí cada um vai ser colocado dentro de uma nova realidade, mais de acordo. Isso não quer dizer que todo mundo vai de repente aparecer uma cidade de luz e todo mundo vai entrar dentro dessa cidade de luz, eu acredito que vai acontecer isso para algumas pessoas, porque uma amiga minha, ela tirou uma foto, inclusive, de uma cidade de luz, lá em Málaga, e essas cidades de luz, elas existem, né, através do mundo, e muitas pessoas vão ser levadas para essas cidades de luz, sim, mas para mim, no meu caso, já quando eu tinha 28 anos, isso há muito tempo atrás, né, mas assim, me foi mostrada a Terra num estado meio deplorável, assim, meio destruída,
e talvez aquela região, né, ela estivesse destruída, e uma voz me perguntou se eu queria ficar ou se eu queria ir, e me falaram que as duas opções eram válidas. Se eu fosse, estava ótimo; se eu quisesse ficar, estava ótimo, e eu escolhi ficar porque eu queria ajudar a humanidade na reconstrução. E aqui está. E é isso que eu acredito. Assim, quando aconteceu tudo isso nesses últimos anos, eu vi que a Terra, ela foi realmente destruída, e que a gente não está vendo isso fisicamente, mas a gente está em terras ravajadas, assim, totalmente destruídas, né, atualmente. E estamos trabalhando já no processo de reconstrução. E todos os instrumentos estão sendo dados para isso. E vocês podem conseguir mais informações no meu canal, www.miriamaguchi.com. Então, eu convido todos a vocês a verem esse programa e a estarem conosco nesse processo de autocura. Pessoal, olha só que maravilha ter a oportunidade de conversar com a Meire, que nos traz tanta informação, tanta notícia boa, tanta luz. Meire, quero te agradecer infinitamente por estar aqui no nosso maravilhoso Innercast. Muito obrigado. Eu te agradeço muitíssimo. Um grande abraço, querido. Que bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem perguntas para a Meire, que daí assim a gente faz mais um vídeo com ela respondendo. Deem um like no vídeo e compartilhem para seus amigos. E nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.